Este é mais um encontro do programa, do canal, do Portal de Aruanda, Meu Saravá Fraterno. Para quem ainda não me conhece, está vendo pela primeira vez um vídeo desse canal, o meu nome é Marcelo Gutierrez, sou um sacerdote de Umbanda e dirigente da Choupana Pena Dourada, um terreiro de Umbanda tradicional localizado na Avenida Alda 1041 em Diadema. O propósito desse canal é sempre colocar em pauta temas devidamente, cuidadosamente elaborados para um bate-papo produtivo de conhecimento, de troca de conhecimentos dentro do universo espiritualista, umbandista, autoajuda, comportamental, para que nós possamos contribuir de alguma forma nesse momento de transição planetária para a emancipação das consciências. Eu tenho também alguns temas que são colocados, que são pedidos pelos nossos seguidores, pelas pessoas que seguem o nosso portal, no Facebook, os meus perfis do Facebook e o próprio canal do YouTube. E me pediram para que eu falasse sobre uma pessoa, um ser espiritual extremamente importante na minha vida e que eu vou ter muito cuidado aqui para falar sobre ele. O Exu da Meia-Noite. O seu Meia-Noite, ele está comigo praticamente desde o princípio, né? Em que eu desenvolvi, em que eu comecei o meu trabalho dentro da mediunidade, o meu desenvolvimento, isso já vai para 32 anos atrás. E existe muita literatura aí falando, muita gente que tem, muitos médios que tem a cobertura deste Exu. Existe um livro muito famoso, O Guardião da Meia-Noite, psicografado pelo Rubens Saraceni, o saudoso Rubens Saraceni, que fala sobre um barão, conta-se a história desse barão, que teria sido uma das histórias do seu Meia-Noite. Muito bem, para falar do seu Meia-Noite, eu costumo ter muito carinho, sempre tenho muito carinho para falar sobre ele. Ele é o guardião lá da Choupana, ele é o meu guardião, ele é um Exu extremamente importante dentro da minha vida. Mas eu já vi muita coisa que se fala, muita coisa folclórica, muita coisa sem nexo, assim como quase tudo que a gente vê por aí falando-se sobre o universo de Exu. Como quase todos os Exus, infelizmente, como eu sempre coloco aqui e tenho enfatizado muito nos meus vídeos, muita coisa está no inconsciente coletivo, né? Então, Exu ainda, infelizmente, até no universo aí do próprio movimento umbandista, nós ainda vemos aquela demonização de Exu, né? Então eu estava até observando, como sempre observo, não me conformo como eu vejo nas lojas de Umbanda, ainda aqueles Exus com aquelas imagens horrorosas de pé de cabra, de cornos, horripilantes, grotescas, né? E que o próprio umbandista, e muitos umbandistas são donos dessas lojas, não se rebelam contra isso, só preocupam-se com o dinheiro que eles vão ganhar e continuam comercializando esse tipo de imagem, né? Que nada tem a ver com Exu, né? Nada tem a ver, nunca teve, eu não sei da onde que os caras ainda insistem nisso, por conta de pessoas que desconhecem completamente a noção desse assunto, né? Do que se refere a Exu. Eu já vi inclusive um sujeito aí na internet que tem um canal aí, meia-noite, e ele, não sei se ele incorpora ou se é uma cena teatral, ele fala ali no canal dele sobre como se fosse o Exu que estivesse falando, dando aqueles
aqueles alertas, ou então batendo como se a humanidade fosse um bando de estúpido, né? E o canal é meia-noite, é o Exu da meia-noite que fala ali. Então a gente vê, infelizmente, muita bobagem sobre Exu, né? E o Exu, por ser a entidade mais próxima de nós, da frequência humana, né, carnal, a gente vê muita fantasia, muito folclore. Infelizmente, isso ainda existe em muitos umbandistas. Você vê as tronqueiras das pessoas ali, tronqueiras sujas, tronqueiras com densidades ali, com imagens, com fundamentos que não consigo entender aonde que ainda insistem nessa configuração de que Exu é um demônio, né? O próprio umbandista vai lá contra isso, mas ele continua, por conta do seu inconsciente coletivo, ridicularizando o guardião Exu, né? Mitificando Exu, né? Como o diabo do mito católico, da Igreja Católica, né? Parecendo vampiros, parecendo seres que se apresentando como seres altamente horripilantes, vamos dizer assim. E isso vai demorar muito ainda para mudar. As novas gerações vão começar a enxergar isso, né? E foi uma coisa que sempre me incomodou, porque quando eu comecei na Umbanda, eu queria conhecer, porque eu acabei incorporando o Seu Meia-Noite a primeira vez na mata, e eu pedi para que um amigo, porque o terreiro onde eu ia também, ele tinha severas restrições a Exu. Eles faziam uma gira por ano de Exu, porque eles ainda entendiam também que Exu era um espírito sem luz. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, o que é o Exu? Né? Ela falou, respondendo para mim, é um espírito sem luz. Né? Infelizmente a gente começa, mas alguma coisa sempre dizia para mim, e acho que isso vem dos meus registros de outras encarnações, ou do meu propósito, da minha missão, isso não me faz melhor do que ninguém, mas eu sempre achei e entendia que não era daquele jeito, que não tinha nada a ver essa história. E eu fui vasculhar, e eu perguntei, na incorporação que eu falei, na mata pela primeira vez do Seu Meia-Noite, eu perguntei para um amigo, pedi aliás ao meu amigo que perguntasse quem era este Exu que haveria de incorporar em mim nesse dia. Isso foi em 1985. Aí, quando ele incorporou, o Seu Meia-Noite estava andando lá na mata, aquela coisa, aí ele falou, eu sou o Exu da meia-noite. Aí fui procurar conhecimentos, né? Fui procurar entender sobre esse Exu. E quando eu procurava uma literatura, e essas literaturas ainda existem, você vai numa loja de Umbanda, você vê ali essas mesmas editoras que trazem os mesmos ensinamentos que ainda, infelizmente, associam o Exu aos anjos caídos, aos demônios, a esses mitos, a essas configurações patéticas, né? Mas era aquilo que eu tinha naquela ocasião. E eu fui procurar saber, fui procurar entender quem era o Seu Meia-Noite. Aí, tudo que eu falava, seja nas minhas andanças em terreiros de candomblé, em pessoas mais velhas, em locais onde eu procurava conhecer esse Exu, ou qualquer outro Exu, mas especificamente o Seu Meia-Noite. Ele é um ser nascido e criado no inferno. Os seus olhos são incandescentes. Usa
pés de cabras, né? Tem pé de cabras, né? Não mexa com ele porque ele é um traíra e Exu vai te trair. Exu é neutro. Se você pede o mal, ele faz o mal. Então as pessoas ficavam disseminando esses negócios. Eu voltava sempre intrinsecamente falando. Eu falava, pô, mas será que é isso? Será que eu vou ter que me associar a um espírito? Ou ser um seguidor? Ou ter uma devoção? Ou cultuar alguém que é um traíra? Isso nunca me convencia, né? Cheguei uma vez, logo no princípio também, fui fazer ali o primeiro fundamento que eu fiz do Seu Meia-Noite. Fiz em Angola. E a pessoa que fez o fundamento, eu por uma razão que não cabe agora falar, eu quis me desligar do local. Era um local de densidade terrível, a pessoa tinha um comportamento lamentável até, da forma como que ela conduzia as coisas do espiritual dela, e eu quis sair, né, do local, e o meu Exu lá, o fundamento dele estava lá dentro da tronqueira dela, que era uma boca para o baixo mundo espiritual, né? Sempre com coisas em putrefação ali, elementos, carnes que eram colocadas ali de um jeito que era terrível. E eu quis tirar. E a mulher ficou brava comigo, essa mãe de santo, e ela disse que o Exu da meia-noite ia me matar. Porque eu estava tirando ele dali. Toma cuidado, porque ele vai te matar. Eu tinha... Gente, eu devia ter uns 20 anos quando aconteceu isso aí. Eu era jovem demais, né? 20, 21 anos, sei lá, uma coisa assim. E eu, mesmo assim, peguei o Exu, trouxe para casa. E essa pessoa que tá falando com vocês agora não tá desencarnada. Eu continuo vivo, o Exu da meia-noite não me matou. Enfim, gente, as coisas que as pessoas falam sobre Exu é uma coisa lamentável. O Exu da meia-noite, que ele se apresenta para mim, ele tem uma configuração de um lorde, ele é um ser extremamente evoluído, ele participou ativamente aí dos subsídios, das intuições para eu escrever os meus livros. Ele só me deu ensinamentos, ele não... Quem o vê, quem o já viu a beleza dessa entidade, desse espírito. Não tem nada de fantasmagórico, não tem nada de ridículo, não tem nada de vampiresco. Algumas pessoas que falam, eu vi Exu dessa forma, isso está na cabeça e no inconsciente dela. Vítima desse inconsciente, ela vai ver o que ela projeta na mente dela. Exu da meia-noite, pelo menos aquele que baixa em mim, cada entidade tem uma história. Eles trabalham para as correntes, para as falanges, né, pertencentes à patente de um meia-noite, à patente de um tranca-rua, à patente de um Exu Marabô, de um sete encruzilhadas. Então são espíritos que trabalham para a corrente, a falange. Então, o que baixa em mim, né, não é o barão do livro do Saraceni. Já perguntaram muitas vezes para ele, o senhor não foi um barão, né? Ele dá aquela risada característica dele e nunca conceituou dessa maneira. A história dele é diferente. Ele é uma entidade, pelo que eu sei, porque o Exu ele guarda os mistérios dele. Ele é uma entidade que vem dos tempos de Atlântida, com várias e sucessivas encarnações, até ele chegar nessa condição de ser um dos Exus da meia-noite, né? Tenho um carinho, um apreço, um respeito fantástico por ele.
falar sobre ele é falar sobre a minha trajetória mediúnica, né? Falar se confunde com todo o processo, com tudo aquilo que aconteceu, a presença de uma entidade repleta de conhecimentos, de sabedoria, de conexões com esferas, com dimensões, de outras dimensões, de outros mundos, né? Ele consegue transitar. Exu é um espírito, é uma entidade, é um policial do astral. Então ele transita nas dimensões naturalmente, né? Então não tem nada a ver com essa parafernália, né, que tem que ser definitivamente desmistificada do universo do conceito umbandista. Vamos começar a entender que Exu, gente, não é capeta, não é tinhoso, não tem nada a ver com o diabo, sabe? Não tem nada a ver com essas baboseiras que as pessoas aí, infelizmente, insistem em trazer para o movimento umbandista, né? Exus são guardiões, são policiais do astral, são entidades, são seres de impacto, são linhas de frente, são eles que vão até os articuladores do astral inferior, eles que combatem, são magos, eles que trazem conhecimentos milenares aí para neutralizar as ações dos magos negros, das baixas magias, né? Então, assim como a pombagira também não tem nada a ver com essa baboseira que fizeram, que toda pombagira é uma prostituta, que tem que ser uma mulher colocada numa configuração de baixo nível, né? Isso também vai para o inconsciente das pessoas e fica registrado na cabeça e vai lá para a mediunidade, né? E você tem que trabalhar isso daí para retirar essa conceituação aí que está lá enraizada, né? E precisa ser dissipada, neutralizada. Então, o mistério do Exu da meia-noite, como que ele gosta de ser chamado, é um mistério. E se você for falar em magia, nós não podemos pegar e falar em magia e ficar lá falando tudo, porque senão você quebra o encanto. Então eles têm os seus mistérios, eles desvendam para nós à medida que for sendo liberado e a nossa consciência estiver apta a absorver aquilo. Então, gente, o Exu da meia-noite que baixa em mim é meu guardião. Quem quiser conhecer um dia a manifestação dele através do meu mediunismo, eu estou ali na Avenida Alda, 1041, todas as sextas-feiras. A primeira sexta-feira do mês nós temos os nossos trabalhos com os guardiões Exus, ok? Laroeixo e Mojibá, para quem ainda não conhece, esse aqui é o meu livro, Nos Portais de Aruanda, Luiz Romero. Aqui tem um mistério sobre esse Luiz Romero. Quem quiser conhecer esse trabalho, é um dos livros meus. Está aí nas melhores livrarias através da Editora do Conhecimento, Nos Portais de Aruanda. Ok, gente? Que os nossos queridos guardiões Exus, Exu meia-noite, Exu da meia-noite, como ele gosta de ser chamado, onde ele faz a ronda, sempre como ele diz, 15 minutos, um quarto de hora antes da meia-noite. Se você quer pedir alguma coisa para o senhor Exu da meia-noite, faltando um quarto de hora para meia-noite, você vai lá ao lado esquerdo da sua porta, firme uma vela roxa para ele e chame a falange do seu Exu da meia-noite e peça para ele que os seus caminhos sejam abertos com muita luz e com muita axé, destruindo todas as ações, as maledicências e as neutralizando ações do baixo mundo, do baixo nível espiritual do astral inferior. Ok, gente? Aqui nós encerramos mais um bate-papo. Até o próximo encontro, aqui no canal Portal de Aruanda, no programa Meu Saravá Fraterno.